Então, essas micotoxinas, elas vão ser consideradas metabólitos secundários produzidos pelos fungos. O que quer dizer ser um metabólico secundário? Quer dizer que é como se fosse um produto que foi produzido em decorrência de uma reação química principal. Como assim? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, da fotossíntese. A fotossíntese, né, um metabólito, né, o que as plantas precisam, ou que elas procuram produzir quando elas fazem fotossíntese, é o carboidrato, é a glicose. O oxigênio, ele é um metabólito secundário. O que quer dizer isso? Acontece de produzir oxigênio na reação da fotossíntese. Tá? Então, as micotoxinas, não é que o fungo ele é mau, ele quer produzir substância tóxica para, né, matar todo mundo, não. É porque no metabolismo dele existe essa produção. Não é o principal motivo para a reação química acontecer, mas um dos produtos da reação química acaba sendo a micotoxina. Então, no caso dos bolores, né, dos mofos lá, a gente acaba, né, ingerindo ou tendo contato ou respirando essas micotoxinas, e isso pode causar doença. Em alguns casos, pode levar à morte, principalmente quando a pessoa quando ela tem um sistema imunológico fraco, né? Quando ela tem, no caso, ela toma um medicamento por causa de tratamento de câncer, ou porque é HIV positivo, ou porque fez um transplante, quando a pessoa está imunossuprimida, né? O fungo oportunamente, essas micotoxinas elas acabam entrando no organismo e provocando essas doenças e eventualmente a morte. Elas são produzidas principalmente pelos fungos que optam, ou eles têm maior facilidade por infectar alimentos de origem vegetal. Então a gente encontra muita micotoxina em cereais, grãos, tá? E essa contaminação ela pode acontecer durante todo o processo, desde o cultivo, passando pela colheita, o transporte, o modo como o transporte é feito, como ele é armazenado, né? Então, se tiver umidade e temperatura ideal, o fungo ele pode se desenvolver ali e produzir essas micotoxinas. Um exemplo mais clássico que a gente tem é a intoxicação de amendoim. Né? O amendoim, por vezes, ele é parasitado, né? Ele acaba tendo desenvolvimento de fungos, principalmente no armazenamento, e acaba produzindo essas substâncias tóxicas aí, que são as micotoxinas. Se a gente pegar a literatura, né, que trata desses fungos, a gente tem uma estimativa aí entre 100 e 250 mil espécies de fungos. Pelo que alguns autores estudaram, pelo que eles acham, né, pelo que as pesquisas deles levam a crer, 300 dos 250 mil vão ter a capacidade de produzir essas micotoxinas. Então, aí, né, em torno de 1%, né? E desses 1% aí, arredondando, 30, nenhum, né? Aí dá o quê? 0,8%. E desse 0,8%, 0,08% das espécies de fungos que a gente conhece vão ser responsáveis pelos quadros de intoxicação por micotoxinas. Tá? Então, da população, né, de todas as espécies que nós conhecemos,
são muito poucas aquelas que são capazes de provocar um quadro de intoxicação mais grave. O que a gente sabe é que esses fungos eles estão distribuídos em vários ambientes, né? Então, desde que satisfaça as condições necessárias para o desenvolvimento do fungo, a gente vai ter o desenvolvimento, porque eles podem, né, se reproduzir, eles podem usar para colonizar o ambiente os esporos. Então, a gente já conseguiu, né, isolar fungos em milho, em amendoim, o sorgo, o caroço de algodão, castanha do Brasil, castanha do Pará, semente de girassol, trigo. Então, é possível encontrar espécies de fungos que são capazes de produzir as micotoxinas e, por consequência, vão causar intoxicação em alimentos vegetais ou em produtos vegetais que o homem, né, tem uma produção muito grande e usa bastante no seu dia a dia. Por isso a importância do cuidado redobrado. Tá? Principalmente no caso do amendoim, tem uma toxina que está presente por causa dos fungos que chama aflotoxina. Ela, em doses grandes, ela pode ser letal. Então, é preciso um controle muito rígido dos produtos vegetais para evitar que ocorra uma contaminação, né, uma intoxicação grave aí, por causa de fungos. Então, dependendo, né, da quantidade de micotoxina que vai ser ingerida ou injetada ou inalada pela pessoa, a gente pode classificar a toxicidade em quatro tipos, né, básicos aí de toxicidade. Então, a gente tem a intoxicação aguda, né, essa é uma das mais frequentes, e dessas infecções agudas, a mais frequente é aquela que provoca a deterioração das funções do fígado e dos rins. Então, essas substâncias elas vão atacar exatamente órgãos que são essenciais, né, para a gente, que estão relacionados ao metabolismo, à desintoxicação do corpo. Então, quando essas substâncias atingem o fígado e o rim, né, a pessoa, infelizmente, ela pode acabar morrendo. Porém, né, algumas dessas toxinas que são produzidas pelo fungo, elas vão agir interferindo também na síntese de proteína. Então a gente não vai conseguir fabricar enzimas ou proteínas importantes, e aí pode acabar acontecendo necrose da pele e acabar diminuindo muito a nossa resistência, né? Porque se a gente lembrar lá, as imunoglobulinas, né, os anticorpos, eles são proteínas também. Então essas micotoxinas elas podem interferir também nessa via metabólica, tirando as neurotóxicas, né? Que quando elas estão em concentrações baixas, elas vão ocasionar episódios de tremores. Então a pessoa ela acaba perdendo o controle dos músculos. A toxicidade crônica, e aí os próximos tipos de toxicidade eles são mais graves, que é a crônica, a mutagênica e a teratogênica. Esse tipo de toxicidade causado pelas micotoxinas, eles vão atingir diretamente o material genético. Então,
No caso da crônica, ela pode induzir um câncer, principalmente câncer de fígado. A mutagênica, ela vai interferir, né, na duplicação do DNA, e aí pode provocar câncer também, né, pode causar ali algumas mutações. E a teratogênica também interfere na replicação do DNA e pode provocar efeitos teratogênicos, né, pode causar deficiências morfológicas aí. Então, a gente, apesar de serem poucos os fungos que produzem micotoxinas, dependendo, né, da quantidade ingerida, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode acabar levando uma pessoa à morte.